Você já se perguntou por que tantos homens bem-sucedidos, experientes e maduros, acabam destruindo tudo o que construíram por causa de uma paixão tardia? Pode parecer absurdo, mas o número de divórcios, golpes emocionais e falências entre homens acima dos 60 vem crescendo a cada ano. A razão? Um erro silencioso, mas devastador. Acreditar que o amor depois dos 60 é igual ao amor da juventude. Hoje vamos falar sem censura, sem romantismo barato. Você vai entender por que a paixão depois de uma certa idade pode não ser uma bênção, mas sim um campo minado emocional. A ilusão do recomeço romântico aos 60. Muitos homens acreditam que ainda podem viver um amor puro, intenso e transformador, como se a vida estivesse lhes dando uma segunda chance. Mas o que parece um novo começo muitas vezes é apenas um fim disfarçado. Essa ilusão é alimentada por filmes, novelas e redes sociais que romantizam relações tardias. A figura do velho apaixonado é vendida como charmosa, mas na prática, ele é um alvo fácil. Ele se torna previsível, manipulável e, pior, emocionalmente dependente. A paixão, quando surge nessa idade, vem misturada com nostalgia, carência e medo da solidão. E esse é o coquetel perfeito para decisões ruins e arrependimentos irreversíveis. O problema não é se apaixonar, o problema é o tipo de paixão que atinge o homem maduro. Ela não nasce da presença, da clareza ou do discernimento. Ela nasce da escassez, de toque, de afeto, de atenção. Depois de anos de rotina ou solidão, qualquer mulher que traga um pouco de brilho aos olhos parece a certa. Mas nem toda luz vem do céu, algumas vêm do fogo e queimam. O homem de 60, muitas vezes, não está pronto para um recomeço. Está apenas desesperado para não encarar o fim. Esse desespero silencioso o transforma num romântico tardio. E isso é perigoso, porque o amor que nasce da falta é um amor cego. Ele ignora sinais, fecha os olhos para incoerências e entrega tudo em troca de migalhas de afeto. Ele esquece quem é, o que construiu e o que realmente deseja. Aos poucos, a mulher deixa de ser uma parceira e vira um projeto de salvação emocional. E é nesse momento que o jogo vira. Ela comanda, ele obedece. Ela testa limites, ele aceita, por medo de perder a última chance. Muitos homens, ao entrar nesse tipo de relação, não percebem que estão regredindo emocionalmente. Voltam a agir como adolescentes, ciumentos, ansiosos, carentes, submissos. Mas o mundo não perdoa homens fracos, muito menos mulheres experientes. Ela sente o cheiro da fragilidade. E uma mulher que percebe que pode mandar, manipular e dominar, vai fazer isso, não por maldade, mas por instinto. Ela testa o valor dele e quase sempre ele falha. Diferente do homem que se apaixona depois dos 60, a mulher nessa faixa etária não está brincando. Ela não está confusa, não está carente e, acima de tudo, não está inocente. Ela tem experiência, memória afetiva e um radar emocional treinado. Sabe detectar um homem vulnerável em 2 minutos de conversa. E quando ela percebe que ele está disposto a dar tudo por amor, ela já venceu. Não se trata de frieza, se trata de estratégia. Ela sabe o que quer e, mais ainda, sabe o que você está pronto para entregar. Enquanto o homem romantiza o reencontro com o amor, ela faz cálculos. Ela avalia o que ele tem, o que pode oferecer e o que está disposto a sacrificar. Não porque ela é interesseira, mas porque aprendeu que o tempo é curto. Mulheres maduras jogam com o tempo. Homens maduros
jogam com a memória. Enquanto ele lembra de como era bom amar, ela pensa em como garantir o futuro, e o jogo fica desigual. Ela com planos, ele com promessas. O homem que chega aos 60 buscando amor puro está em desvantagem, porque o jogo não é mais sobre amor, é sobre troca. Quem tem mais a oferecer? Quem tem mais a perder? Ela chega com o discurso emocional, mas com o plano racional. E ele chega com o discurso racional, mas com o coração escancarado. Esse desequilíbrio é fatal. Um quer sentir, o outro quer segurar. A mulher que se relaciona com um homem maduro sabe até onde pode ir. Ela testa, provoca, elogia, recua tudo calculado. Ela não quer um parceiro. Quer um homem que se encaixe no plano dela. E se esse plano incluir conforto, viagens, casa própria e proteção emocional, ela vai extrair isso com sorrisos, carícias e palavras doces. O homem apaixonado chama isso de cuidado, mas muitas vezes é apenas negociação silenciosa. O problema maior não é o que ela quer, é o que ele está disposto a ignorar, porque ele vê os sinais, mas decide não enxergar. Ele sente o desequilíbrio, mas acha que pode melhorar com o tempo. Ele percebe que ela domina a relação, mas acha isso charme feminino. O que ele não percebe é que, a cada concessão, ele perde respeito. E sem respeito não existe admiração. E sem admiração, o amor vira farsa. Mulheres maduras não brincam de seduzir. Elas operam com precisão. Elas sabem exatamente o que dizer, quando dizer e como tocar um homem. E o homem, achando que está conquistando, na verdade, está sendo conduzido. Ele baixa a guarda emocional e expõe suas fragilidades. Ela então decide se vale a pena ficar ou se já conseguiu o que queria. E quando ele se torna emocionalmente dependente, ela assume o controle. Com o tempo, tudo muda, inclusive o valor que homens e mulheres carregam no mercado dos relacionamentos. Aos 60, o homem pode ter dinheiro, experiência e estabilidade, mas se não tiver postura, clareza e liderança, isso vale pouco. O problema é que muitos ainda acham que o valor está só no bolso ou no currículo. Só que a mulher atual, especialmente a madura, quer dominar, não apenas admirar. Ela não busca um homem de alto valor. Ela busca um homem manipulável, com valor acumulado. E se você não souber se posicionar, vai ser usado como recurso, não como escolha. Do outro lado, o valor dela também muda. Mas poucos homens têm coragem de encarar isso. O que uma mulher de 60 oferece não é juventude, beleza ou fertilidade. Ela oferece companhia, conversas e, muitas vezes, cobranças emocionais pesadas. Ela já viveu, já sofreu, já criou expectativas que não foram atendidas e muitas vezes espera que o homem atual repare os erros dos anteriores. Ou seja, você não está namorando só ela, está tentando curar a história dela. E isso, para um homem que busca paz, pode ser um fardo. Enquanto o homem se cobra por oferecer mais, ela exige sem perceber que entrega menos. E não estamos falando só de estética ou sexualidade. É sobre energia emocional. Uma mulher que perdeu o brilho nos olhos dificilmente vai devolver entusiasmo à sua vida. Ela pode até ser carinhosa, atenciosa, mas, se estiver amarga, você vai pagar o preço. O homem maduro precisa de estímulo, não de peso. E se ele não souber diferenciar apoio de dependência emocional, será drenado. Porque muitas relações depois dos 60 viram trocas de carência, não de crescimento. Outro ponto crítico é que o homem tende a superestimar o valor da mulher nessa fase. Ele olha para ela como se fosse a única chance de viver algo verdadeiro. E por isso, aceita condições que jamais aceitaria na juventude. Faz concessões, engole desrespeitos e se anula para manter o que acha que é amor.
Mas o amor que exige autonegação não é amor, é servidão emocional. E toda vez que um homem se coloca abaixo de uma mulher, ele perde poder. E quando perde poder, perde o respeito, inclusive o dela. É preciso entender: o valor de um homem, depois dos 60, está na sua clareza, na sua capacidade de dizer não, de colocar limites, de manter sua rotina. Se ele abre mão de tudo para viver esse amor, ele se torna descartável, porque deixa de ser um homem com propósito e se torna apenas um afeto ambulante. E um homem sem missão vira massa de manobra em qualquer relacionamento. A mulher pode até gostar por um tempo, mas ela vai perder o interesse assim que ele se perder de si mesmo. O amor depois dos 60 pode custar caro, literalmente. E não estamos falando só de jantares ou viagens românticas. Estamos falando de patrimônio, pensão, herança, casa, carro, negócios. Muitos homens maduros, ao se apaixonarem, colocam tudo isso em risco por decisões emocionais. Eles confundem afeto com merecimento, acham que ela merece tudo só por estar ao lado deles. E é aí que começa a queda silenciosa, porque quando o emocional guia o financeiro, a falência vira questão de tempo. Mulheres experientes sabem como ativar a generosidade masculina. Elas elogiam, admiram, dizem que nunca sentiram isso antes e esperam a chave do carro. Não pedem diretamente, elas sugerem. Criam vínculos, fazem promessas futuras e o homem, encantado com a sensação de ser desejado novamente, entrega tudo. Acha que está sendo cavaleiro, gentil, romântico, mas está assinando cheques emocionais que ela não vai cobrir. E quando perceber, já terá financiado um sonho que não era dele. Muitos perdem casas que levaram 30 anos para pagar, porque colocaram no nome da parceira. Outros são processados por pensão, mesmo sem terem casado oficialmente. Alguns ainda emprestam dinheiro temporariamente para projetos que nunca existiram, e o que era um romance maduro vira um drama judicial. A justiça não perdoa a ingenuidade masculina, e mulher que sabe disso usa a lei a seu favor. Porque na queda, o emocional do homem é ignorado, mas o papel assinado, não. Outro ponto crítico: o homem acima dos 60 muitas vezes está em fase de desaceleração. Quer paz, estabilidade, talvez até deixar um legado para os filhos. Mas se envolver com a mulher errada pode desviar tudo isso. Ele se vê envolvido em conflitos, pressões financeiras, dívidas que não tinha antes. A paixão vira uma fonte de estresse e não de descanso. E a tranquilidade que ele buscava no amor se transforma em mais uma batalha para sobreviver. Muitos nem percebem o quanto perderam até que seja tarde demais. Existe ainda o perigo da mulher que entra na vida dele já com intenções financeiras. Ela pode ser sutil, educada, carinhosa, mas já vem com plano de longo prazo. Ela avalia quanto tempo ele tem de vida, quais os bens acumulados, quem são os herdeiros, e começa a se posicionar como a última mulher da vida dele. Sugere casamento, união estável, conta conjunta, e ele, pensando que encontrou sua alma gêmea, entrega o CPF emocional. Quando acorda, já está sem controle da própria história. Muitos homens não querem uma mulher, querem alguém que tape o buraco da solidão, e isso é um perigo mortal. Especialmente depois dos 60, porque quando a carência emocional toma o volante, o homem perde o senso de direção. Ele confunde atenção com amor, presença com compromisso, toque com sentimento, e começa a projetar tudo o que deseja ouvir, sem que ela precise dizer nada. Ela apenas confirma o que ele já quer acreditar. E ele, carente, agradece sem perceber que está entrando em um labirinto emocional. O homem carente se apega rápido, basta meia dose de carinho e ele já se entrega como se fosse um adolescente. Esquece a razão, desativa o filtro
e começa a agir por impulso. Faz planos, abre a vida, cancela compromissos, muda a rotina, acha que está vivendo uma nova fase. Mas, na verdade, está apenas se afastando de si mesmo, porque toda vez que você abandona sua essência para agradar, você se torna irrelevante. A mulher percebe essa carência muito antes de você perceber sua própria entrega, e ela pode reagir de duas formas: ou se afasta, ou aproveita. Se for manipuladora, ela transforma sua carência em moeda de troca. Passa a dar migalhas de afeto, sabendo que você vai implorar por mais. E quanto mais você implora, mais ela controla. E quanto mais ela controla, menos você é respeitado. Carência masculina é o solo fértil para o desrespeito feminino, porque a mulher não admira o homem que depende dela emocionalmente. Ela até pode cuidar, consolar, dar carinho, mas não respeita. E respeito é o mínimo necessário para que exista desejo real. Sem desejo, a relação vira maternidade afetiva. Você deixa de ser homem e vira filho, enfermeiro, motorista, babá emocional. E nesse papel, você será substituído assim que ela encontrar alguém que inspire mais firmeza. A única forma de não cair nessa armadilha é cultivar clareza emocional, saber o que você quer, o que você tolera e o que jamais aceitará. Entrar em qualquer relacionamento com consciência dos seus limites e do seu valor. Entender que companhia não é cura, que carinho não é dívida e que amor não é favor. Clareza é saber dizer não, sem medo de perder, porque quem tem medo de perder já se colocou abaixo, e quem se coloca abaixo vira estepe, nunca prioridade. Se apaixonar depois dos 60 não precisa ser um erro desde que você esteja no controle. E controle aqui não é sobre ela, é sobre você, sobre suas emoções, seus impulsos, seus limites. O homem maduro precisa aprender a se proteger emocionalmente, como aprendeu a proteger seu patrimônio. Ou seja, com estratégia, com planejamento e com frieza cirúrgica. Você não precisa se fechar para o amor, só precisa parar de agir como um iniciante, porque depois dos 60, o preço do erro é maior e o tempo de recuperação é menor. Frieza estratégica não significa ser insensível, significa ser lúcido. Você pode gostar, admirar, até amar, mas não pode se perder. Cada gesto de carinho precisa vir acompanhado de leitura de contexto. Cada promessa de afeto precisa ser analisada como um contrato. Se algo parece bom demais, pare, observe, questione. A mulher que te ama de verdade vai entender seus limites. Aqui está ali só pelo que você pode dar. Vai se irritar. Você precisa estabelecer regras emocionais antes mesmo de se envolver. Nunca misture contas. Nunca coloque bens em nome de outra pessoa. Nunca mude sua rotina por impulso. E o mais importante, nunca aceite chantagens emocionais disfarçadas de provas de amor. Amor verdadeiro respeita sua vida, sua história, seus princípios. Qualquer mulher que tenta te afastar disso está construindo uma armadilha. E se você não enxergar isso, vai se ver preso em um relacionamento onde tudo gira em torno dela e onde você se torna figurante da própria história. Liderança emocional é saber guiar a relação, não ser guiado por ela. É você definir o ritmo, a profundidade, o que avança e o que para. É você manter sua rotina, seus compromissos, seu foco com ou sem mulher ao lado. A mulher pode somar, mas jamais pode ser a razão do seu movimento, porque quem muda tudo por alguém, um dia cobra essa mudança com mágoa. E mágoa é o veneno silencioso que destrói relacionamentos que pareciam saudáveis.
Você não quer alguém que te salve, quer alguém que caminhe ao seu lado. Mulher nenhuma te salva da solidão se você ainda estiver perdido de si mesmo. Nenhuma paixão preenche um homem que abandonou a própria missão. Você precisa voltar a ser o pilar e não o acessório da história de alguém. Recupere sua presença, sua clareza, sua postura. Seja o homem que lidera com calma, não o que implora por migalhas. Porque nessa idade, respeito vale mais que amor e presença vale mais que promessas. E agora eu quero ouvir de você. Você já viu algum homem perder tudo por causa de uma paixão tardia? Ou pior, você já foi esse homem? Comenta aqui embaixo. Nunca mais me entrego sem lucidez. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Toda semana, um novo alerta para homens que decidiram não ser enganados novamente. Você não está sozinho, mas precisa estar acordado.